No final dos anos 50, um casamento de celebridades chocou o mundo, apenas por envolver duas figuras aparentemente incompatíveis. O dramaturgo de esquerda mais aclamado do momento, e ninguém menos que o maior símbolo sexual de Hollywood, Marilyn Monroe. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um babado da antiga Hollywood. Na metade do ano de 1956, o escritor Arthur Miller largou sua esposa, com quem ficou por 16 anos e teve 2 filhos, e quem conhecia desde o colégio, para se casar com a nova estrela global feminina, Marilyn Monroe. Já Marilyn estava divorciada há 2 anos da estrela do beisebol Joe DiMaggio, mas diferente do que se poderia imaginar, ela e Arthur fizeram uma cerimônia extremamente simples, que não durou nem 5 minutos, com só 2 testemunhas e nenhum jornalista. 2 dias depois, Marilyn se converteu ao judaísmo, religião do marido, agora com direito a 25 convidados, num ritual em que a atriz foi conduzida por seu professor de atuação, Lee Strasberg, considerado o pai do método de atuação na América. Até aí, tudo bem, podia ser só mais um casório entre artistas se apenas 4 dias antes o Arthur Miller não estivesse depondo para o governo acusado de comunismo. Afinal, eram os anos 50, Guerra Fria, e para variar, os Estados Unidos andavam mais preocupados com Hollywood e possíveis artistas vermelhos corruptores. Para completar, o ano de 56 foi babadeiro para Marilyn. Foi o ano em que ela venceu um processo contra o seu próprio estúdio de trabalho, por salários maiores e papéis menos estereotipados, e ela foi bastante aclamada pela mídia por isso. A Time chamou Marilyn de mulher de negócios astuta, enquanto o Los Angeles Mirror chamou seu processo de um dos maiores triunfos individuais já conquistados por uma atriz. Já o Morning Telegraph escreveu: a batalha amarga acabou. Marilyn Monroe, uma loira de 1,65 m, pesando 53 quilos sedutoramente distribuídos, colocou a 20th Century Fox de joelhos. Arthur Miller, por sua vez, era um dramaturgo consolidado, desde que em 47 e 48 escreveu 2 peças de teatro que foram sucesso de crítica e público, uma delas se tornando até um clássico do teatro mundial, com direito a uma versão de cinema em 1951, A Morte do Caixeiro Viajante, com Fredric March. Foi nesse ano de 51 que o Miller atraiu a atenção do governo. Segundo o Los Angeles Times, foi porque ele se recusou a mexer no roteiro de um filme que estavam tentando usar como arma cultural da direita. Além disso, o escritor gostava de temas sociais, então uma combinação entre ele e uma Marilyn Monroe poderosa poderia dar ruim para o país. Afinal, a própria Marilyn já era suspeita, desde que o diretor Elia Kazan admitiu ter sido membro do Partido Comunista nos anos 30. Kazan e Marilyn tiveram um longo caso amoroso, após se conhecerem nas gravações de Sempre Jovem, onde Marilyn fez uma ponta, e foi Kazan quem apresentou Marilyn a Arthur Miller, pois os 2 homens eram amigos íntimos. Para piorar, em 1952, o diretor ainda dedurou 8 artistas num comitê anticomunista, e entre essas pessoas estava Paula Strasberg, professora e confidente de Marilyn, e esposa de Lee Strasberg. Sim, o cara que levou Marilyn ao altar. Não à toa, por anos, o FBI montou um dossiê, na dúvida se o grande símbolo sexual do momento também curtia um comunismo. Somente nos anos 80, Arthur Miller revelaria que a implicância com ele só aumentou depois que ele começou a namorar a maior estrela do momento, e que a implicância não tinha tanto a ver com o fato dele ser um militante. Isso porque simplesmente o presidente do comitê anticomunista, Francis Walter, queria uma foto com Marilyn Monroe. Pouco antes da minha audiência, Walter propôs ao meu advogado se podiam arranjar uma foto dele com Marilyn e ele cancelaria tudo, contou Arthur Miller em entrevista de 87. Miller não cedeu, porém, o peso de ele ser casado com Marilyn o salvou da prisão, deixando-o só com uma multa de $500. O público na época, claro, não sabia de nada disso e ninguém sequer entendia por que um escritor todo politizado se casaria com Marilyn Monroe.
Monroe, uma figura vendida apenas como sexy, engraçada, infantil e quase estúpida. Um é a cabeça e o outro o corpo, diziam as línguas mais gentis, enquanto a Verity foi menos polida. O cabeça de ovo se casa com a ampulheta, descreveu a revista. Já o fofoqueiro mais temido da antiga Hollywood, Walter Winchell, alfinetou venenoso. A estrela de cinema loira mais conhecida da América é agora a queridinha da intelectualidade de esquerda, muitos dos quais foram listados como comunistas. E antes que pareça que foi só mais um fofoqueiro sem importância, é válido lembrar que Walter Winchell foi o cara que fez a resenha que deu fama a Carmen Miranda. Enquanto isso, por décadas, biógrafos resumiram as atitudes passionais de Marilyn quase como um desespero, uma vontade de pertencer a uma família para entrar na vida de Arthur Miller, custe o que custar. Uma análise alimentada por depoimentos do próprio Arthur. Basicamente, sua luta foi uma luta psicológica contra o abandono, contra o abuso. Em nossos termos de hoje, ela teria sido considerada uma criança abusada, diria o escritor mais tarde. Porém, como já contamos num vídeo só sobre isso, Marilyn tinha seus próprios motivos. Se ainda não viram, confiram lá. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sócio Crônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Esperta como no fundo ela era, Marilyn sabia que naquele sistema, só se unindo a uma das mentes mais respeitadas do momento, para que ela talvez pudesse ter a chance de ser respeitada também. Daí, fazia parte do jogo a aturar perseguições políticas, provocações de colunistas e pressões do estúdio que não a queria com Arthur. E não é a gente que tá inventando, pois como ela mesma disse, quando casei, uma das minhas fantasias era me afastar de Marilyn Monroe através de Miller. Só que bem sabemos, não foi o que aconteceu. Arthur Miller colocou Marilyn em Os Desajustados, de 62, num papel supostamente diferente e dramático, escrito por ele, mas que continuou explorando a imagem pública dela. Não só isso, mas o filme foi baseado num conto de Arthur, onde a personagem de Marilyn é descrita como uma jovem estudada, enquanto no filme ela foi colocada como alguém que largou o ensino médio. Ou seja, é como se ele mesmo dissesse que Marilyn não podia interpretar uma mulher inteligente, sem falar que nos bastidores Arthur traiu Marilyn com a fotógrafa do filme, com quem casaria e ficaria junto até o fim da vida dela. Ele e Marilyn então se divorciaram em janeiro de 61 e a atriz entrou numa espiral de problemas físicos, mentais, vícios e acabou falecendo subitamente em 4 de agosto de 1962, aos 36 anos. Arthur Miller não compareceu ao funeral, e aquilo só confirmou ao público o quanto ele só foi o intelectual de coração frio que nunca amou Marilyn de verdade. O oposto de Joey DiMaggio, que segundo o Independent, estava inconsolável, chorando incontrolavelmente, inclinando-se sobre o caixão de Monroe, beijando-a nos lábios e sussurrando "Eu te amo". Assim, Arthur foi acusado de desrespeito até o dia de sua morte, aos 89 anos, em 2005. Porém, embora não tenha ido ao funeral, ele também não deixou o nome de Marilyn em paz. Sua primeira peça, After the Fall, traz um intelectual judeu na dúvida se casa com um novo amor. E esse personagem tem uma segunda mulher, chamada Maggie, que é uma cantora muito bonita, mas que acha que ninguém a leva a sério, e no final ela ainda tira a própria vida com uma overdose de pílulas. Eram referências tão explícitas que a peça foi até chamada de autobiográfica. A peça ainda foi dirigida por Elia Kazan e Meg interpretada pela esposa do diretor. Então, não foi à toa que a peça provocou o ódio de muita gente, já que ela foi lançada só 2 anos após a morte da atriz. Jack Kennedy, a primeira-dama, e James Baldwin, o escritor, até saíram no meio da encenação enojados. Ao que parece, no fim, o suposto salvador de Marilyn se revelou só mais um,
que a usou até depois de morta. Em seus diários revelados, Marilyn escreveu o que sentiu quando encontrou Arthur pela primeira vez. Conheci um homem hoje à noite e foi, bum, como correr para uma árvore. Sabe, tipo uma bebida gelada quando você está com febre. Sobre o mesmo dia, Arthur escreveu: um lado dela era algo próximo da dor, e eu sabia que precisava fugir ou caminhar para uma perdição além de todo o conhecimento. Com todo o seu esplendor, ela estava cercada por uma escuridão que me deixou perplexo. E mesmo muito depois, não era raro Arthur descrever Marilyn Monroe cercada de uma aura sombria. Ela era sensual e parecia amar a vida, enquanto no centro disso havia uma escuridão e uma tragédia cujas dimensões eu não conhecia naquela época. E quando indagado se imaginava que a relação podia dar ruim, Arthur disse: não sabia que estava fadada ao fracasso, mas senti mesmo que havia uma boa chance de estar. Ela era como um vaso quebrado, diria ele. É uma coisa linda quando intacta, mas os pedaços quebrados são letais e podem cortar, contou o escritor à BBC. Quase 60 anos após a morte da Marilyn e 10 anos após a morte do Arthur, vários diários e rascunhos do escritor foram comprados por $2 milhões. E lá, entre as suas notas, finalmente descobriram por que o Arthur não compareceu ao funeral da Marilyn. Em vez de pegar um jatinho para o funeral para tirar minha foto, decidi ficar em casa e deixar que os enlutados públicos terminassem a zombaria. Não que todos lá sejam falsos, mas a maioria deles a destruiu, escreveu ele. Claro, isso não redime completamente o escritor, que em vida sempre se colocou como um salvador que tentou ajudar o maior sex symbol da história. Mas é inegável quanto as palavras de Arthur Miller moldaram a ideia clichê de uma Marilyn trágica, linda, inteligente, abusada, portanto irredimível. E provavelmente Marilyn não era fácil, como nenhum ser humano é. Talvez, na tentativa de se ajudar emocional e profissionalmente, ela só tenha cruzado com o primeiro esquerdomacho da cultura pop. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. E se você ainda não viu, confira os 2 vídeos que a gente vai deixar aqui na descrição e que complementam esse. O primeiro é sobre os 2 últimos filmes que a Marilyn fez antes de falecer. E num desses filmes, o Arthur Miller esteve muito envolvido, que foi Os Desajustados. E nesse vídeo a gente explica melhor como essas produções influenciaram no declínio da Marilyn. E o Arthur Miller estava lá por trás, mexendo os pauzinhos, tentando um pouco controlar a produtora da Marilyn, que ela abriu. Então se ainda não viu, confira lá. E a gente também fez uma análise, um comentário sobre o filme do Blonde, que esse filme ele bebe muito da fonte do Arthur Miller, desse estereótipo que ele criou dessa Marilyn bonita, mais trágica, apenas sexy. E esse filme também brinca muito com a relação dela com o Arthur Miller. Então se ainda não viu, confiram esses 2 vídeos que eles são bem bacanas. E vamos lá para nossa brincadeirinha de engajamento, para você que não sabe o que comentar e quer ajudar aqui os sócios a engajar esse vídeo. A nossa palavra de engajamento de hoje vai ser Nunca Fui Santa. Comentem aí, que é um filme da Marilyn Monroe que ela fez logo após ela ter ganhado o processo dela lá contra os estúdios. Então tem toda uma simbologia por trás desse filme. A gente assistiu, a gente gosta bastante, ele começa muito bem, tem cenas bem bacanas, a atuação da Marilyn tá ótima também, mas a gente acha que lá pro finalzinho ele vai desandando um pouco, né? Então fica aí a dica de filme também, e não esqueçam de comentar, Nunca Fui Santa. E caso queiram contribuir com o canal, nós temos o nosso Pix, temos o nosso Apoia-se, temos também o Seja Membro e o botão Valeu para ajudar com qualquer valor. Muito obrigado, sócios, e até a próxima. Tchau!